No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus traz uma palavra extremamente relevante para os nossos dias. Não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A preocupação é uma das marcas do nosso tempo. A gente, hoje mais do que nunca, com essa incerteza desse mundo pós-pandemia, a gente vive com essa preocupação em relação ao futuro. O que vai ser do mundo depois dessa pandemia? Como vai reagir a economia? Será que eu vou ter um emprego? Será que eu vou ter condições de me manter? Essas são perguntas que a gente está fazendo num momento como esse. E eu queria trazer para vocês essa palavra de Jesus. Não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Nessa passagem, que faz parte do famoso Sermão do Monte de Jesus, a gente aprende algumas lições sobre o problema da preocupação. Jesus traz para a gente algumas orientações que podem nos ajudar a evitar a preocupação com o comer, o beber e o vestir. Jesus traz algumas orientações para a gente aqui. A primeira delas, o primeiro convite que Jesus nos faz nessa passagem é sobre as nossas prioridades. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, faça uma revisão das suas prioridades. Porque quando Jesus fala sobre não se preocupar, a primeira coisa que ele diz é a vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Jesus está estabelecendo aqui uma ordem de prioridade. A comida e a roupa, por mais importantes que sejam, elas são meios de subsistência da vida, do corpo. O corpo é mais importante, a vida é mais importante. O alimento e as vestes existem por nós e não o contrário. Essa ordem é uma ordem muito importante, porque a gente pode pensar que Jesus, nos evangelhos, fala muitas vezes sobre a questão de a gente não ter medo, a gente não se preocupar, mas algumas vezes ele também fala, olha, tomem cuidado, se preocupem. E eu fiquei pensando que muitas vezes a gente se preocupa com as coisas pequenas do dia a dia, porque na verdade a gente não tem se preocupado com as grandes coisas. A falta de preocupação em relação às grandes coisas, muitas vezes é o que leva a gente a se preocupar com as coisas ordinárias, com as coisas pequenas. A gente precisa rever as nossas prioridades. A gente sabe que grande parte das preocupações que a gente tem são por coisas materiais. Geralmente a gente não se preocupa com as grandes questões da vida, com a questão da eternidade, com a questão do nosso caráter, com as tentações que a gente sofre no dia a dia. Essas coisas muitas vezes passam desapercebidas e a gente não se preocupa com elas. A gente, por exemplo, se preocupa se a gente vai ter dinheiro ou não, e aí a gente guarda e acumula dinheiro. Mas a gente não se preocupa com os efeitos que o ter dinheiro vai provocar na gente. Você já percebeu como é interessante? A gente fica preocupado de não ter dinheiro, mas a gente não fica preocupado com aquilo que vai acontecer se nós tivermos dinheiro. Porque a gente não está colocando a vida numa ordem correta de prioridade. Jesus esclarece aqui de uma forma muito perfeita. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupas. Portanto, para que a gente evite a preocupação, a ansiedade, a gente precisa colocar as coisas certas nos lugares certos. As primeiras coisas em primeiro lugar. A vida é mais importante do que aquilo que é necessário para a vida. Segundo lugar aqui que me chama a atenção nessa passagem é quando Jesus no versículo 27 diz: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Ou seja, além de nos convidar a rever as nossas prioridades, Jesus aqui também está dizendo o seguinte, olha, o controle da vida, o controle absoluto da vida não passa de uma ilusão.
A gente acredita que se a gente cuidar bem das coisas, fizer uma boa previdência, tiver uma boa poupança, investimentos, a gente vai estar bem, a gente vai estar seguro, a gente vai ter o controle da situação. Mas a verdade é que a gente não tem o controle das coisas. O controle absoluto da vida é uma verdadeira ilusão. Muito da nossa ansiedade é fruto daquela luta interior da gente tentar controlar o que é incontrolável. A gente não pode garantir a nossa integridade física em última instância. A gente não pode garantir, por mais que a gente se proteja, que nós não vamos pegar uma doença grave ou ter um câncer, por melhor que seja a nossa alimentação, por mais saudável que seja a nossa vida, a gente não tem controle sobre isso. Eu me lembro que alguns anos atrás eu era pastor no Rio de Janeiro e houve um acidente de carro muito grave ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, e numa madrugada de sábado para domingo, 5 adolescentes morreram na hora, numa batida violenta de carro numa árvore. E eu me lembro que no domingo seguinte, um dos pais daqueles adolescentes publicou uma carta no jornal o Globo. E naquela carta ele disse algo que até hoje eu me lembro. Ele disse assim: olha, a gente tenta proteger os nossos filhos, a gente tenta cercar eles de coisas boas, mas no fundo a vida escapa das nossas mãos como água. A gente tenta agarrar a água e a água escorre por entre os nossos dedos. E é assim, a vida a gente não tem controle, a gente não pode acrescentar. Então, já que a gente não pode garantir, para que a gente se preocupar em relação à vida? Não se preocupe, porque você não vai ter o controle. A nossa vida está nas mãos de Deus, é Ele quem cuida de nós. E um outro versículo aqui que é também muito importante é quando Jesus diz no versículo 34 de Mateus capítulo 6: portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas inquietações. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, não sofra por antecipação. Ele já disse duas coisas aqui importantes para a gente. A primeira delas é que a gente precisa fazer uma revisão dos nossos valores, das nossas prioridades. Porque a vida é mais importante do que a comida ou do que as vestes. E, em segundo lugar, ele diz, olha, reconheça que o controle absoluto da vida é uma ilusão. Por isso, não adianta a gente ficar preocupado. E em terceiro, ele está falando aqui, olha, reconheça também que você não deve sofrer por antecipação. Você já pensou que a maioria das coisas que nos deixam preocupados e ansiosos, elas estão ou no passado ou no futuro? Um passado que você não pode mudar e um futuro sobre o qual você não tem controle. Jesus está dizendo, não se preocupem com o amanhã. A gente não tem controle sobre o amanhã. Então Jesus fala, olha, abre mão disso. A gente não pode se preocupar com essas coisas. Henry Nouwen disse certa vez, eu tenho uma citação dele aqui, que estar preocupado significa encher o nosso tempo e o nosso espaço muito antes de chegar lá. É sempre aquela coisa, e se? E ele diz assim, e se eu ficar gripado, se eu perder o meu emprego, se o meu filho não chegar em casa na hora certa, se não houver bastante alimento para amanhã, se eu for atacado, se uma guerra começar, se o mundo acabar, a gente vive cheio de sis. Eu quero encorajar você a viver no presente, a viver na perspectiva de que Deus cuida de nós hoje e que o amanhã pertence a Deus. O amanhã Deus vai cuidar dele. Por isso a gente pode descansar nele. E por fim, a última palavra de Jesus aqui nessa passagem sobre ansiedade é quando ele diz, olha, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. E ele fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É importante esclarecer que Jesus está colocando esse ensinamento sobre a preocupação dentro de um contexto de discipulado, dentro de um contexto em que ele está ensinando as pessoas a viverem na dimensão do reino de Deus que chegava em Jesus. Pois bem, nessa dimensão, muitas vezes essas preocupações, elas significam falta de fé, falta de confiança, falta de colocar as coisas certas nos lugares certos. Portanto, ele diz, olha, exerçam a sua fé em Deus. Não sejam como os pagãos, que só se preocupam com essas coisas, com comida, com bebida, com dinheiro, com investimentos, com poupança, com a segurança que essas coisas podem oferecer. Não, confiem em Deus. Sejam meus discípulos, venham após mim.
e eu vou cuidar de vocês. Então, a gente tem essa passagem e é algo que eu queria deixar para você como uma devocional hoje. Não se preocupem com aquilo que vocês, com a vida diária, com aquilo que vocês vão comer, beber ou vestir. Deus cuida de você, Deus cuida de mim. A nossa vida está nas mãos dele. A gente não tem o controle. A gente simplesmente não sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa a gente sabe nas mãos de quem a gente está. Me lembro e termino com a frase do Bonhoeffer, quando ele estava a caminho da forca para ser morto ali no regime nazista, e ele, ao sair da sua cela, ele disse a seguinte frase: eu não sei para onde vou, mas eu sei com quem vou. Que essa certeza possa acompanhar você, a certeza de que a gente vai com Deus, a gente vai com Jesus, que é o nosso Senhor, e que Ele vai cuidar de nós. Por isso, não se preocupe, não fique ansioso. O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de você. Deus te abençoe.